Mas eu não consigo aceitar que uma equipe que vai jogar a Série A daqui a algumas semanas jogue no contra-ataque contra o Hercílio Luz. Eu não consigo aceitar que uma equipe que vai jogar a Série A do Campeonato Brasileiro daqui a algumas semanas, depois de fazer o seu gol, ao longo de toda a partida só tenha mais uma finalização a gol contra o Hercílio Luz. Hercílio Luz e Criciúma ficaram no empate na primeira partida das quartas de final do Campeonato Catarinense. E o empate saiu barato para o Criciúma. E o clima de tensão que se criou ao longo da semana entre as diretorias não entrou em campo, mas aumentou fora dele. Vamos falar de tudo o que aconteceu na partida e também fora dela. Mas antes, te informo que este vídeo e todos os vídeos do nosso canal são em parceria com Anselmo Lanches. No Anselmo Lanches você encontra os melhores lanches da região. E agora com uma grande novidade. O Anselmo Lanches tem delivery de pizza. O Anselmo Lanches é aberto de terça a domingo, das 18 horas até a meia-noite. Anselmo Lanches, o melhor x-salada de Criciúma. Terminou empatado o primeiro confronto das quartas de final do Campeonato Catarinense entre Hercílio Luz e Criciúma. Ao longo da semana foi-se criado um clima de tensão por conta das divergências entre as diretorias a respeito do uso do VAR, do preço de ingresso, da cota de ingresso. Teve nota oficial por parte do Hercílio, teve nota oficial por parte do Criciúma e também teve nota oficial por parte da Federação Catarinense. Muito se falou do extracampo a respeito dessa partida e tudo isso ficou fora de campo. Foi uma partida tranquila e muito bem conduzida pela arbitragem do Rafael Trace. A gente tem o costume de criticar a arbitragem quando ela erra, mas quando ela acerta, merece o nosso elogio. Arbitragem tranquila e muito bem conduzida pelo árbitro Rafael Trace. Mas falando da partida em si, o Criciúma começou bem o jogo, começou pressionando a equipe do Hercílio e logo aos 4 minutos do primeiro tempo teve a primeira chance de gol com um cabeceio de Rodrigo que obrigou o goleiro do Hercílio a fazer ótima defesa. E não muito tempo depois, aos 8 minutos, após belo cruzamento de Marquinhos Gabriel, Claudinho apareceu livre dentro da pequena área para abrir o placar 1-0 para o Criciúma. E no primeiro tempo foi só isso, o cabeceio do Rodrigo e o gol do Claudinho. E quando falo que foi apenas só isso, eu não estou exagerando. Ao longo de toda a partida, o Criciúma teve apenas 3 finalizações ao gol. Essas 2 do primeiro tempo e uma com Marquinhos Gabriel no início da segunda etapa. Ou seja, o Criciúma jogou apenas 8 minutos. Dos 90 minutos mais acréscimos que a partida teve, o Criciúma jogou apenas 8. E na segunda etapa, o Hercílio Luz mudou de postura. E isso se deu pelas alterações feitas pelo técnico Alexandre Lopes. E logo aos 2 minutos da segunda etapa, o Hercílio Luz chegou ao gol de empate com Anderson Ligeiro após falha grotesca do sistema defensivo do Criciúma. Falha essa que vou comentar logo mais. E a partir daí, só deu Hercílio Luz. E o nome do jogo foi Gustavo. O goleiro do Criciúma foi o melhor jogador do Tigre na partida. Vejam só, após o gol, aos 13 minutos, cabeceio de Ingro, defesa do Gustavo. Aos 14 minutos, chute de Anderson Ligeiro, defesa do Gustavo. Aos 15 minutos, chute de Cleiton, defesa de Gustavo. Aos 15 minutos novamente, chute de Carlos Renato, defesa do Gustavo. E aos 48 minutos, chute de Paulinho e adivinha? Defesa do Gustavo. Ou seja, das 9 finalizações que o Hercílio Luz teve ao longo de toda a partida, uma resultou em gol e as outras 5 só não foi gol por conta do goleiro Gustavo. Não seria nenhum exagero dizer que uma vitória do Hercílio por 4-1 ou 3-1 seria justa. O empate ficou barato para o Criciúma. Alguns pontos a serem analisados a respeito da partida.
Primeiro, se tem uma coisa que me deixa irritado é o comportamento do Criciúma após fazer um gol. O time do Criciúma faz um gol e depois recua. Fica todo mundo para trás esperando jogar no contra-ataque. Mas eu não consigo aceitar que uma equipe que vai jogar a Série A daqui a algumas semanas jogue no contra-ataque contra o Hercílio Luz. Eu não consigo aceitar que uma equipe que vai jogar a Série A do Campeonato Brasileiro daqui a algumas semanas, depois de fazer o seu gol, ao longo de toda a partida só tenha mais uma finalização a gol contra o Hercílio Luz. Todo o meu respeito ao Hercílio Luz. Eles mereceram vencer o Criciúma, jogaram melhor, mas eu não posso aceitar isso. Um outro ponto é a falha que resultou no gol do Hercílio Luz. O Anderson Ligeiro, ele recebe a bola no meio de dois jogadores do Criciúma, o zagueiro Rodrigo e o volante Eliedson. Ele recebe a bola no meio dos dois defensores do Criciúma e sem nenhuma dificuldade ele parte em direção ao gol e faz o gol de empate. Eu sei que muita gente está cobrando o Rodrigo por conta desse erro. Eu acredito que deve ser cobrado mesmo, mas não foi apenas um erro individual do Rodrigo. Foi um erro também coletivo, assim como o próprio zagueiro disse na saída de campo. Se pegarmos todo o lance da construção do gol do Hercílio Luz, a gente vai ver que a jogada começa no meio-campo, onde a bola estava completamente dominada pela equipe do Criciúma. Éder recebe a bola, toca para o Felipe Viseu, que tenta dar um passe de primeira, todo bonitinho, cheio de firula. Ele erra o passe. O sistema defensivo do Criciúma está todo desorganizado, desarrumado. A bola sobra para o Hercílio Luz. Uma bola enfiada para o Anderson Ligeiro no meio de dois jogadores da defesa do Criciúma. E resultado? Gol de empate do Hercílio Luz. A bola era toda do Criciúma. O Viseu perdeu a bola no meio-campo. O sistema defensivo desarrumado. Não dá para culpar somente o Rodrigo. Um outro ponto é que no intervalo, o treinador do Hercílio, ele percebeu os erros que a equipe estava cometendo. Ele faz mudanças na equipe e isso faz com que o time mude completamente de postura na segunda etapa. E daí eu olho para o treinador do Criciúma, o senhor Cláudio Tencati. O Criciúma abriu o placar aos 8 minutos do primeiro tempo e a partir daí não jogou mais nada. Era necessário mudar a equipe do Criciúma. Era necessário mexer numa ou duas peças para ver se a equipe reagia na partida. Mas não, o treinador Cláudio Tencati espera tomar o gol de empate no começo do segundo tempo e demora 20 minutos para fazer a primeira substituição. Esse tipo de crítica ao treinador Cláudio Tencati em demorar a mexer na equipe ou esperar tomar um gol para mexer na equipe vem desde o ano passado. E outra coisa, eu não consigo entender porque a primeira opção para entrar em campo, para tentar resolver o problema do Criciúma, é Candelo e João Carlos. Até entendo a escolha pelo Candelo. É um jogador estrangeiro, chegou no Criciúma agora, precisa de ritmo de jogo, precisa de adaptação, por mais que ele não tenha mostrado nada que justifique a sua contratação. Mas o João Carlos, ele tá aqui no Criciúma desde a temporada passada. O treinador tem dado várias e várias chances pro João Carlos e ele não tem correspondido desde o ano passado. A gente tem no banco de reservas um jogador chamado Adriano, mais conhecido como Adrianinho. O guri da base, fez uma excelente Copa São Paulo, fez um excelente campeonato estadual sub-20 na temporada passada. Quando entrou em algumas partidas nesta temporada, neste catarinense, mostrou que tem personalidade. E eu pergunto, por que não coloca o Adriano jogar? Ah, mas o Tencati tem colocado o Adriano jogar. Sim, tem colocado aos 45, aos 42... Tem colocado o guri jogar para ficar em campo 5, 6 minutos. O que ele vai avaliar de um guri jogando 5 minutos? Por que o João Carlos entra aos 20 minutos do segundo tempo e o Adriano entra aos 45, aos 46? Quando entra? Eu fico imaginando o Criciúma disputando a Série A,
contra Flamengo, contra Palmeiras, contra Inter, contra Galo, precisando do resultado, precisando mexer na equipe para conquistar talvez um ponto, e o Tencate colocando o João Carlos, tendo João Carlos como opção. Cara, me bate um desespero só de imaginar isso. E falando agora um pouco dos problemas extra-campo, o que o Hercílio Luz fez nesta partida foi de um amadorismo tremendo. Para quem não acompanhou, após o apito final, após os jogadores saírem do campo e voltarem para os vestiários, o Hercílio Luz simplesmente apagou as luzes, sendo que a torcida do Criciúma sairia do Aníbal Costa apenas 30 minutos após o término da partida. Ou seja, a torcida do Criciúma ficou no escuro, a imprensa ficou no escuro, tanto que não deu nem para o Tencate fazer a entrevista coletiva. Também teve problema com a luz antes da partida, especialmente na sala do VAR. Também teve problema na bilheteria visitante, pois não havia funcionário para vender ingresso. Fora que eu nem vou falar do gramado do Aníbal Costa, que é uma mistura de 50 tipos de grama, 50 tons de verde é o gramado do estádio Aníbal Costa, e o Hercílio Luz ainda tem a coragem de falar ao longo da semana sobre reciprocidade. A reciprocidade por Hercílio Luz fica somente no preço do ingresso, mas na qualidade de gramado eles não querem saber disso. Sobre ter estrutura para receber a torcida visitante não tem reciprocidade. Sobre venda de ingresso na bilheteria não tem reciprocidade. Sobre água, luz no vestiário não tem reciprocidade. Hipocrisia do Hercílio Luz. E um outro detalhe, no final da partida eu estava ouvindo os comentários da Rádio Cidade com o jornalista Denis Luciano. E ele disse na transmissão que o presidente da Federação Catarinense, o senhor Rubens Angelotti, mandou uma mensagem para ele, pedindo para ele fazer uma lista das coisas que precisavam ser melhoradas no estádio Aníbal Costa. Não dá para acreditar nisso. Depois de 7 jogos no estádio Aníbal Costa, e este jogo contra o Criciúma podendo ser o último jogo neste estádio, neste estadual, o presidente da federação vem querer saber o que precisa ser melhorado no estádio. Tá de sacanagem, né? Não dá para acreditar. Será que a Federação Catarinense não viu na vistoria que fez antes do campeonato começar se tinha algo a melhorar no estádio Aníbal Costa? A Federação Catarinense faz uma vistoria meia boca e depois de 7 partidas no campeonato quer saber por parte da imprensa. Eles não são nem capazes de virem ao estádio, fazerem uma nova vistoria para eles verem o que precisa melhorar. Eles têm que pedir para a imprensa fazer uma lista. Vergonhoso. Isso é uma vergonha por parte da Federação Catarinense. Querem ter 12 times no campeonato. Beleza, vamos manter 12 times na competição. Mas agora, que os 12 times tenham condições de receberem os seus jogos. O Criciúma no início da temporada se preparou, trocou a drenagem, trocou o gramado, está melhorando agora a iluminação, investiu e muito para melhorar a sua estrutura. Daí começa o Campeonato Catarinense. O gramado da Ressacada, horrível. O Estádio das Nações, sem condições de receber jogos, tanto que ficou 2 partidas sem receber público por conta da condição do estádio, sem falar de outros estádios com gramados ruins, e agora a federação quer uma lista das coisas que precisam ser melhoradas. Sabe o que precisa melhorar a Federação Catarinense? O campeonato não pode ser mais com 12 clubes. Diminui para 10, o ideal seria diminuir para 8. Ah, mas como vamos resolver isso? Bem simples. Não tem condição de receber a partida em seu estádio, não joga. Só joga o campeonato catarinense quem tem condições de jogar. E outra, quem tem que fazer lista do que tem que ser melhorado ou não é o torcedor, não é a imprensa, é a federação. Federação Catarinense, faça o seu trabalho. Mas nem tudo que aconteceu nessa partida dentro e fora de campo foi ruim. Tem um ponto positivo nisso tudo. Após a partida, houve um bate-boca entre o goleiro Gustavo e o zagueiro Rodrigo, ainda dentro de campo. Até mesmo o treinador Cláudio Tencate teve que intervir para o clima não ficar tão quente. E o que se sabe é que esse bate-boca se estendeu até o vestiário, o tom de cobrança foi grande, e eu acho isso
positivo. Porque isso mostra que jogadores, comissão técnica, não ficaram satisfeitos com o resultado, não ficaram satisfeitos com a atuação, com a forma que o Criciúma jogou. Todo mundo viu que o Criciúma jogou mal, não jogou nada. Todo mundo percebeu que o Criciúma precisa melhorar. Porque se jogar assim na partida de volta aqui no Heriberto Wilson, vamos ser eliminados dentro de casa. E eu espero muito que essa cobrança dê certo. Que o Criciúma mude de postura. Não somente no jogo contra o Hercílio no próximo domingo, mas já nessa semana, na quinta-feira, pela Copa do Brasil. E falando em Copa do Brasil, agora vamos esquecer completamente do Hercílio. Foco total na Copa do Brasil. Quinta-feira, às 19 horas, lá em Brasília, o Criciúma enfrenta o Brasiliense pela segunda fase da competição. Lembrando que agora, nesta fase, não existe mais vantagem de empate para nenhuma equipe. Se empatar, a vaga será decidida nas penalidades máximas. Ainda essa semana, sai um vídeo trazendo todos os detalhes sobre este confronto. Um forte abraço, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativar as notificações para você não perder nenhum dos nossos conteúdos e também nos siga lá no Instagram, gigante.carvoeiro. Até mais, pessoal!